Livro do profeta Malaquias. Que maravilha! Chegamos ao último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último dos profetas que Deus usou para falar com o povo de Israel. Depois nós estudaremos o Novo Testamento, mas entre Malaquias e Mateus nós temos um período chamado período de silêncio, de 400 anos, quando não há nenhum registro de que Deus tenha falado com o seu povo. Livro do profeta Malaquias foi escrito depois que o povo já havia voltado do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos na Babilônia, o povo já estava de volta, repatriados. O templo já havia sido reconstruído, já havia passado quase 100 anos. E Neemias já estava também entre eles, reconstruindo os muros. Então, por que é que Deus levanta o profeta Malaquias para falar com esses judeus repatriados? Bom, esse povo que no início estavam animados, avivados, por voltar a poder sacrificar no templo, adorar a Deus no templo, o tempo passou e o povo parece ter desanimado porque ficaram frustrados de não haver uma restauração poderosa com um grande líder e um reino físico visível. Por isso, tornaram-se indiferentes às coisas espirituais. Deus levanta o profeta Malaquias para confrontar os pecados desse povo, a começar pelos sacerdotes, no capítulo 1, e depois cada um desses judeus em particular. E a principal acusação de Deus foi desprezo ao nome de Deus, desprezo ao culto, desprezo ao templo, voltaram a infringir as leis do Senhor, chamaram o mal de bem, não devolveram o dízimo, as ofertas ao Senhor, foram infiéis às suas esposas, casaram-se com mulheres que não eram judias, e isso era proibido pela lei de Deus. E mesmo assim, eles estavam tão insensíveis que eles não percebiam nenhum erro nas suas ações, se tornaram hipócritas. Deus então usa o profeta para dizer que se o povo não se arrependesse, haveria também um julgamento para eles. Mas o livro vai terminar falando que para o remanescente, ou seja, para aqueles que amavam e honravam o Senhor derramaria a sua bênção sobre esses judeus. Livro do profeta Malaquias, capítulos 1 e 2. Deus levantou o profeta Malaquias para profetizar para a nação de Israel depois que eles haviam voltado do cativeiro da Babilônia, e o fundo histórico vai estar lá no livro de Neemias. Neemias foi contemporâneo de Malaquias porque ele estava com a responsabilidade da reconstrução dos muros. O povo, com o passar do tempo, foi perdendo o fervor espiritual e passaram a negligenciar o sagrado, perderam a dedicação nos sacrifícios, nas ofertas, e se tornaram tão indiferentes, tão insensíveis, que quando o Senhor, verso de número 2, diz que amava a nação, a pergunta deles foi: como assim o Senhor nos ama? Onde está provado o seu amor? E Deus, nesse diálogo que o profeta Malaquias registra, verso de número 3, o Senhor disse: olha, a prova de que eu amei vocês é que eu desprezei Esaú, ou seja, não há descendência de Esaú, mas de Jacó, de Israel, eu preservei a descendência. Por amor a vocês, verso de número 4. Verso de número 6, o Senhor os acusa de estar desprezando o nome do Senhor, e eles sarcasticamente perguntam: como assim nós estamos desprezando o nome do Senhor? E Deus responde, verso de número 7, olha, vocês me desprezam quando vocês me oferecem o pão imundo,
Verso 8, o animal cego para o sacrifício, e ainda dizem: ah, tá tudo bem, não faz mal. Oferecem um animal coxo, enfermo. O pior que tem no curral, aquele que não vai render nada para vocês, é esse que você está trazendo para o sacrifício. Esses sacerdotes estavam tratando o sagrado com tanto desprezo, com tanta banalidade. Verso de número 13, o Senhor diz que estava cansado deles. Deus usa uma linguagem de acomodação, uma figura de linguagem, nós chamamos de antropopatismo, que é colocar sentimentos do homem para entender melhor os sentimentos de Deus. O Senhor disse que estava cansado daquelas ofertas, daqueles sacrifícios. Eles estavam trazendo até animal roubado para oferecer ao Senhor. Tinha o melhor no curral, verso 14, mas estava trazendo o animal inútil, desrespeitando a Deus e toda a bênção que o Senhor havia dado àquela nação. Quantas vezes nós também, enquanto igreja do Senhor, nós não priorizamos o melhor para Deus, o melhor do nosso tempo, por exemplo. Deixamos os últimos minutos do dia naquela correria, fazemos uma oração apenas ritualística, lemos a Bíblia como se estivéssemos lendo um jornal, dando a pior parte do nosso dia para Deus, ou até vamos à igreja, mas alguns de nós, alguns cristãos, chegam no culto e ficam apenas sentados, não adoram, não prestam culto ao Senhor, não oferece sacrifício de louvor ao Senhor, ou quando vai ajudar as pessoas menos favorecidas, pega uma roupa rasgada, um objeto inútil que não serve para ele, para doar para uma pessoa necessitada. O Senhor está dizendo: o que vocês estão fazendo, estão perdendo tempo, porque eu não vou receber o culto de vocês. Que nós possamos nos atentar cada vez que colocarmos o nosso pé na casa de Deus, que nós possamos dar o nosso melhor no culto, na nossa vida diária, que nós possamos dar a primícia da nossa vida para o Senhor. No capítulo de número 2, o Senhor usa o profeta Malaquias para expor os pecados do povo. E o principal pecado do povo era o casamento misto. Esses homens que sabiam da lei de Deus, que um judeu deveria casar-se apenas com alguém da sua linhagem, da sua descendência, e que o Senhor proibia a mistura dessa nação, eles estavam simplesmente desprezando a lei do Senhor. Um outro ponto é que eles estavam sendo infiéis aos seus cônjuges, abandonando as suas esposas por motivos tão banais e interessados em um novo casamento. E o Senhor então diz para eles, olha, verso de número 14, vocês querem me oferecer culto, ofertas e sem abrir mão do pecado de vocês? Pois eu não vou receber. Verso 14, eu sou testemunha. Eu vi quando você se casou, uma mulher da sua mocidade, e agora você está sendo desleal a ela, abandonando a sua esposa. Verso 16, mas eu, o Senhor, odeio o divórcio. O Senhor estava dizendo que eles estavam cometendo pecado ao abandonar suas esposas para adquirirem um novo casamento. O que o Senhor está dizendo aqui é essa banalização do casamento como um ato sagrado diante de Deus. E Deus está dizendo que não ia tolerar essa deslealdade, esta infidelidade. Vivemos dias em que as pessoas banalizaram tanto o casamento, banalizaram tanto a fidelidade no casamento, que acham apenas diversão ter uma outra pessoa, relacionar-se sexualmente com a outra pessoa e dizem ainda, não, é só uma diversão, eu não vou abandonar a minha esposa. Todos os homens fazem, ou todas as minhas amigas fazem, mas o Senhor está dizendo que é um pecado que ele não tolera.
Quando o Senhor diz eu odeio, o Senhor está usando uma linguagem de acomodação, uma linguagem humana, para que nós possamos entender esse sentimento de Deus. E Deus não mudou. Ele continua odiando o divórcio. Quantas pessoas abandonam seus cônjuges por motivos tão banais? Jesus, ao falar sobre o casamento, na nova aliança, ele diz: aquele que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, somente a morte pode separar. Esta palavra é uma palavra de exortação para os casais dessa geração. O perdão, a restauração será sempre à vontade de Deus. Num divórcio, os filhos são muito prejudicados. As consequências para essas crianças e para um futuro de filhos, de um novo casamento, também é complicado. Então, o conselho do Senhor para nós é perdoar, restaurar, porque esta é a vontade de Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulos 3 e 4. E aqui nós encerramos o Antigo Testamento. Assim como os demais profetas, Malaquias também profetizou acerca do grande e terrível dia do Senhor, falando aqui acerca do juízo de Deus que virá sobre toda a terra. Mas ele começa mostrando que nessas duas vindas do Senhor, na primeira, para nascer, cumprir a sua missão, Jesus, ele seria precedido por um mensageiro. E nós já sabemos que é João Batista, como veremos no capítulo de número 4. Verso de número 2, ele fala sobre a sua segunda vinda. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E ele mostra que esse dia, que é o dia da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, como estudaremos no livro do Apocalipse sobre os 7 anos da grande tribulação, ele descreve como sendo um período de purificação e de juízo de Deus para Israel, como já estudamos nas 70 semanas de Daniel. Versículo de número 5, ele mostra que tipo de pessoas seriam purificadas. Ele diz que os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário dos jornaleiros, aquelas pessoas que trabalhavam com diárias, os que oprimem a viúva e o órfão, os que torcem o direito do estrangeiro e os que não temem ao Senhor. E a partir do verso de número 8, Malaquias, ele começa um novo assunto, falando agora sobre a contribuição financeira no templo. Como já estudamos, das 12 tribos, a tribo de Levi era responsável pela manutenção da casa de Deus, por isso eles não poderiam cultivar a terra para o sustento. As demais tribos trariam primícias, dízimos para sustento da tribo de Levi. E o povo, depois que haviam já retornado do cativeiro, já estavam com o templo novamente erguido, adorando o Senhor, negligenciando, como estudamos nos capítulos 1 e 2, eles também estavam negligenciando a devolução do dízimo ao Senhor, porque nós não pagamos dízimo ao Senhor, tudo pertence a Ele, tudo que nós temos vem do Senhor. Então, a doutrina sobre o dízimo, ela nos ensina isso, é devolver ao Senhor como um ato de gratidão. E Malaquias diz, olha, roubará o homem a Deus? E quando eles confrontam, mais uma vez eles demonstram hipocrisia. E eles perguntam, em que nós estamos roubando? E a resposta de Deus veio, nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor aqui mostra, verso de número 9, a diferença entre aqueles que devolvem os 10% e aqueles que não devolvem. Então, a palavra dízimo significa 10ª parte. Por exemplo, R$100, a 10ª parte é R$10. Não foi o homem que criou isso, não foram pastores ou instituições que criaram isso.
Foi o próprio Deus que estabeleceu essa devolução como um ato de gratidão. E no versículo de número 10, pela única vez nas Escrituras, o Senhor usa essa expressão: façam prova de mim. Depois de trazer os dízimos, faça a prova se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Depois o Senhor também os acusa, verso de número 13, de irreverência, agressividade nas palavras que eles dirigiam ao Senhor. E eles ainda perguntam: que temos falado contra ti? De todos os pecados que a nação de Israel cometia, o pior era não reconhecer os seus pecados. Era a hipocrisia, a insensibilidade. Pecavam e não tinham sensibilidade de reconhecer o pecado, não sentia tristeza pelos atos e não arrependiam. E ainda perguntavam: o que foi que nós fizemos? Não, nós não estamos fazendo nada de errado. E o Senhor diz, verso 14, quais eram as palavras deles. Eles estavam dizendo: é inútil servir a Deus. Eles então acusam ao Senhor de que, verso de número 15, o Senhor era injusto e o Senhor era omisso. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem piedade, eles estão bem. Sim, eles tentam ao Senhor e Deus não os pune, eles escapam. Então, eles estavam dizendo, em outras palavras, Deus é injusto e Deus é omisso. Verso 14, de que vale a pena guardar os mandamentos do Senhor se aqueles que não guardam são abençoados. Esse questionamento ainda existe hoje. E a resposta de Deus está aí, versos de número 16 ao verso 18. O Senhor está dizendo nessa resposta que a justiça não é no tempo presente, mas haverá sim uma justiça no dia do Senhor. Verso 16, aqueles que temem ao Senhor falam ao seu companheiro: o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele. Para quem? Para os que temem ao Senhor e para os que lembram o seu nome. Eles quem? Os justos, o remanescente. Eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Eu vou poupá-los. Verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas pessoas hoje questionam a justiça de Deus porque Deus não pune, porque os maus são abençoados, mas a justiça de Deus será no final. Haverá condenação para os ímpios e haverá livramento para os justos. E no capítulo 4, Deus usa o profeta Malaquias para descrever como será esse grande e terrível dia do Senhor. Aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. E os justos, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E os dois últimos versículos falam dessa primeira vinda de Jesus à terra, por ocasião do seu nascimento. Mas antes de Jesus vir à terra, antes de Jesus nascer, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Duas partes. Primeiro, eis que vos envio o profeta Elias. Mateus capítulo 11, verso 14, Jesus disse que João Batista é esse Elias, mas algumas pessoas têm dúvida se João Batista era a reencarnação de Elias. Não, de forma alguma. Primeiro, até porque Elias não morreu, e segundo, que essa doutrina ela não existe. Quando o anjo fala para Zacarias,
pai de João Batista, sobre o seu nascimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz assim: olha, esse menino que vai nascer, ele terá a virtude do profeta Elias. Quando perguntaram para João Batista, em João capítulo 1, verso 21, você é o Elias? Ele disse, não, eu não sou o Elias. Então, o que Deus está usando o profeta Malaquias para falar acerca de João Batista, que seria esta pessoa que iria preparar o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías no capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Assim como um rei, ao visitar uma cidade, ele mandava um mensageiro na frente. Esse mensageiro vinha avisando sobre a sua chegada e também ia preparando a estrada, tirando pedras do caminho, aplainando esses caminhos tortuosos para que o rei chegasse com sua comitiva, com sua carruagem e não sofresse nenhum acidente nesse percurso. Esse mensageiro então vinha na frente, avisando sobre a chegada e preparando o caminho para esse rei. Então, Jesus, antes de chegar, o nosso rei, antes de nascer, ele enviou João Batista, e João Batista foi esse mensageiro que preparou o caminho do Senhor. Mas, então, por que é que Jesus disse que ele é o João Batista? Jesus está dizendo que assim como Elias foi um homem usado no poder e na autoridade de Deus para convidar, conclamar o povo ao arrependimento, assim como Elias enfrentou o sistema político, religioso da época, confrontou os pecados do povo, assim João Batista também faria. Então, a semelhança é na característica ministerial. A mesma coragem, a mesma ousadia e com a mesma chamada. E, segunda parte, antes que venha o dia terrível do Senhor, ou seja, agora, antes que Jesus volte na sua segunda vinda, ele também levanta e levantará os seus profetas Elias, que são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que corajosamente estão avisando sobre o retorno de Cristo e estão convidando as pessoas ao arrependimento. E verso de número 5, quando Jesus chegasse, o ministério de Jesus, na sua pregação, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Famílias seriam restauradas, vidas seriam restauradas. Haveria transformação nessas relações familiares. E Jesus veio, nasceu, cumpriu sua missão, morreu na cruz do Calvário como um Cordeiro de Deus. E hoje nós usufruímos do privilégio da salvação através dessa primeira vinda de Jesus. E enquanto usufruímos das bênçãos da salvação, estamos aguardando também a sua segunda vinda. Mas enquanto ele não vem, nós somos os profetas Elias, nós somos João Batista, nós vamos anunciar que o rei está voltando e nós vamos gritar para os quatro cantos desta terra: arrependei-vos, porque o dia do Senhor está próximo. Que Deus nos abençoe mais uma vez, através da exposição da sua santa e bendita palavra. Parabéns para você, que concluiu conosco o estudo do Antigo Testamento. O salmista expressou que ele tem prazer na lei do Senhor. Eu também tenho prazer na lei do Senhor. E a minha oração é que o Senhor coloque esse prazer também no seu coração, de meditar, de estudar, de aprofundar. E se esses áudios têm ajudado você a entender as Escrituras, compartilhe com alguém. Jesus está voltando e nós precisamos, mais do que nunca, anunciar a palavra de Deus. Eu sou a missionária Teca Breder e é com muito prazer que encerramos aqui o estudo do Antigo Testamento.